Oi, sejam todos bem-vindos à Escola de Atividades Gravitacionais. Hoje é dia 5 de março de 2018 e vamos registrar aqui uma pequena lista de 4 invenções brasileiras relacionadas ao sonho de voar: o avião, o dirigível, o balão e até o helicóptero. Essa estranha coincidência da relação entre inventores brasileiros com máquinas voadoras deve significar algo. Além do mais, o melhor lugar do mundo para se lançar foguetes para o espaço também é no Brasil. Então o Brasil deve ter uma localização gravitacional privilegiada. Por isso surge aqui também as atividades gravitacionais. Além disso, coincidentemente, todos esses inventores também tiveram um fim trágico. 2 se suicidaram. Um morreu dentro de sua própria invenção em uma terrível explosão pública, e o outro foi difamado pela Inquisição espanhola e morreu com a grave doença com apenas 38 anos de idade. Vamos deixar a invenção do avião para o final, pois já é muito conhecida, apesar de polêmica, e vamos começar com o balão. O jeito mais mágico de voar, e talvez também o mais perigoso. O tipo de balão mais comum é o balão de ar quente, que flutua no ar através do aquecimento no interior do balão. Bartolomeu de Gusmão, um padre brasileiro, patenteou em 19 de abril de 1709 algo que ele chamou de instrumento para se andar no ar, que revelaria ser mais tarde o que hoje conhecemos como balão. O fato se espalhou rapidamente pela Europa. O invento era divulgado através de desenhos fantasiosos, que em geral o retratavam como uma barca com formato de pássaro. Ficou conhecido como passarola. Quando apresentou sua invenção publicamente para a corte portuguesa, o protótipo pegou fogo. Na época, sua invenção foi considerada perigosa e sem interesse. Bartolomeu de Gusmão ficou conhecido como o Padre Voador, devido à sua invenção. Na verdade, ele é o terceiro padre voador que eu conheço, o que já é mais uma coincidência. Um padre voador que eu já citei aqui é o São José de Cupertino, uma das maiores lendas da levitação, conhecido por seus êxtases sobrenaturais, nos quais saía voando, e está presente em quase toda a literatura sobre os fenômenos da levitação. O outro padre voador é aquele padre, coincidentemente também brasileiro, que veio a falecer após se amarrar em vários balões de gás hélio e se atirar na atmosfera hostil. Agora o mais incrível eu acabei de descobrir e foi a gota d'água que faltava para eu gravar esse vídeo que eu já vinha planejando há um tempo. Já me chamava a atenção o fato do balão, do dirigível e do avião serem invenções brasileiras. Então eu pensei, só falta o helicóptero também ser uma invenção de algum brasileiro. Eu tinha quase certeza que não era, mas eu imaginei que poderia ter alguma versão histórica perdida ou algum brasileiro envolvido de alguma forma com o helicóptero. E para minha surpresa, quando eu pesquisei no Google o termo brasileiro inventor helicóptero, encontrei um texto chamado "O inventor do helicóptero foi um cearense". Incrível, não? Vejam a história. Eu fiquei um pouco emocionado na hora, e decidi gravar o vídeo imediatamente. Achei que era um sinal. Enfim, E a história desse inventor é a seguinte: Henrique da Justa criou o aeroescafo, que apresentava uma série de ideias originais, todas elas empregadas posteriormente na construção de helicópteros e aviões, como por exemplo a ideia da aplicação de álcool, um combustível nacional, hélice de passo variável, cabine fechada e aplicação de materiais metálicos. O projeto revelava bases técnicas consistentes, era mais do que vontade subjetiva de um inventor. Na opinião de Henrique da Justa, o helicóptero vinha sendo abandonado pelos pesquisadores aeronáuticos, apesar de ser uma máquina de concepção superior a todas as outras. Ele dizia: como conceber uma máquina aérea perfeita? Deve decolar e pousar sem necessidade de carreira horizontal. Não teria que preparar terrenos nem usar de meios de lançamento. O helicóptero seria a máquina voadora por excelência se não estivesse no estado de abandono em que parece achar-se. Henrique da Justa
Também ressalvava que seus cálculos apresentados apenas visavam demonstrar a viabilidade da ideia e que a construção efetiva do aparelho dependia de estudos complementares, que, por sua vez, dependiam de recursos que ele não dispunha. Em 1909, tomado por uma crise depressiva, Antônio Henrique da Justa suicidou-se aos 35 anos de idade. O próximo é Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. Augusto Severo passou a se interessar pelo voo, realizando observações de aves planadoras. Em outubro de 1892, recebeu dinheiro do governo para construir sua invenção na Europa e deu o nome a ela de Bartolomeu de Gusmão, em homenagem a esse padre que a gente acabou de ver, inventor do balão. O dirigível Bartolomeu de Gusmão introduziu um conceito novo, resolvendo o controle dos balões. Em 1901, o Severo licenciou-se da Câmara para dedicar à construção do novo dirigível que inventou, o Pax. Este novo dirigível era um desenvolvimento do seu anterior. Sem ter conseguido qualquer auxílio financeiro externo, Augusto Severo teve que assumir todas as despesas da construção. Pretendia usar motores elétricos, mas a falta de recursos e de tempo fez com que ele optasse por 2 motores a petróleo, o que talvez tenham causado sua morte. No dia 12 de maio de 1902, o Pax iniciou seu voo, às 5 horas e 30 minutos, em Paris. Elevou-se rapidamente, atingindo cerca de 400 metros. Realizou diversas manobras que mostraram aos inúmeros espectadores que as ideias de Severo estavam corretas. Cerca de 10 minutos após o início do voo, o Pax explodiu violentamente. Os restos do dirigível caíram diante de uma grande multidão que assistia. A esposa de Augusto Severo, que assistiu à queda, não se recuperou e, após retornar ao Brasil, suicidou-se com um tiro no coração aos 30 anos de idade. Agora o avião, que causa a alegria de muitos e a tristeza de outros, que sofrem todos os dias com medo dessa máquina tão assustadora. Mas também é o que esperar de uma máquina que enfrenta a gravidade com termodinâmica, né? É como tentar apagar o fogo com um ímã. Apesar da guerra entre os fãs dos irmãos Wright contra os fãs de Santos Dumont para saber quem realmente inventou o avião, parece que não foi nenhum deles, né? Mas mesmo assim, tanto o inventor brasileiro como os irmãos americanos têm o seu crédito e são reconhecidos em seus respectivos redutos. Depois de muito sucesso como construtor e piloto de balões dirigíveis, o brasileiro Alberto Santos Dumont criou o 14 bis, o avião que era puxado por jumentos durante os testes. Santos Dumont também se matou.